Vamos agora, senhoras e senhores, à vinheta. Opa, temos vinheta hoje? Querida. Então pode rodar a vinheta. No programa de hoje, eu vou voltar. Um homem que vai do acordeon ao turismo. Ex-ministro e talvez futuro prefeito de Recife, o grande Gilson Machado. Muito bem, aqui está o nosso querido sanfoneiro. Pô, tamo junto aqui. E aí, sanfoneiro, como é que tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá o Nordeste? O Nordeste tá, graças a Deus, no período de chuva agora. Tivemos um período muito produtivo de chuva. E acabamos agora o São João, a economia criativa bombando. Você vê o faturamento alto com São João de Caruaru, com São João de Campina Grande. Agora a gente está começando a se preocupar com o movimento do turismo em si, dos hotéis, da ocupação hoteleira, a quantidade de voos. Por exemplo, o aeroporto de Recife teve uma diminuição já há 3 meses que vem diminuindo a quantidade de voos que está tendo na cidade. Então, o Nordeste está aí, pronto para que o Brasil todo vá visitar o Nordeste, que o Brasil todo chegue para conhecer a cultura nordestina, a economia nordestina, o forró, o frevo e aproveitar o máximo das praias do Nordeste, que não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto. Você pode aproveitar o turismo o ano todo no Nordeste, 365 dias por ano. E eu continuo divulgando o Nordeste do Brasil, divulgando o Brasil e acreditando nesse país, Emílio. Muita gente diz, o Brasil vai virar uma Venezuela. Eu digo, é impossível. Quem diz isso não conhece o Brasil, não tem noção do que é o Brasil. O Brasil tem um empresariado forte. O Brasil é o maior país árabe depois... diga-se de passagem, do mundo. O Brasil é o maior país japonês, depois do Japão. A maior quantidade de japoneses estão aqui no Brasil, italianos, alemães. E o Brasil são vários países em um só. É impossível quebrar o Brasil. Você pode querer atrapalhar o Brasil, você pode querer ancorar. E nós já mostramos, Emílio, com um governo sério, um governo como o Kim Paim falou agora, que tem um projeto de nação. Você vê que nós tivemos índices que nunca antes se esperava. Muita gente dizia, o Brasil é o país do futuro. E esse futuro chegou com o nosso governo, com o presidente Bolsonaro. Um governo que deixou um legado. Um governo que teve ministro como Tarcísio Freitas. Um governo que teve ministra como a Damares, que pacificou o país. O próprio ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E tanto. O que você acha do gabinete do... O time. O gabinete do bar. O Luiz. Porra, puta gabinete que ele tem lá. Você não viu lá quem tá na sua pasta? Viu quanto foi liberado? Lembra quando tirava o sarro que você tocava o hino na sanfona? Sanfoneiro. O negócio é o seguinte, quem tá lá na sua pasta. O presidente Bolsonaro, ele dá crédito e dá espaço para as pessoas que ele confia. Foi o que ele fez comigo, o que ele fez com o Tarcísio, o que ele fez com a Tereza Cristina, e nós entregamos. Nós colocamos números que nunca antes na história do Brasil aconteceu. Você vê o metrô de Minas Gerais mesmo, Belo Horizonte. Tá aí, é uma realidade. Você vê a ponte lá no Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, por exemplo. Você vê o aumento da pista do aeroporto lá de Foz do Iguaçu. Você vê vários aeroportos que eu fui inaugurar que estavam parados, como o aeroporto de Barcelos, como o aeroporto de Barreirinhas, no Maranhão. Várias obras integres, como o Centro de Convenções de Manaus, como o Centro de Convenções de Aracaju, a construção do Centro de Convenções de Araguaína, no Tocantins, o aeroporto de Araguaína em reforma. Então foram mais de 3.200 obras. Porque o dinheiro do Brasil ficava aqui no Brasil, Emílio. Você vê agora o presidente da Argentina com o Pires na mão. Já é a 5ª vez que ele se encontra com o Barba, né? E essa reforma tributária aí, para aumentar imposto, para bancar os países que praticamente são ideologicamente alinhados. Mas será a gente que passa? já viu esse filme. Vai passar? Eu espero que não passe. Hã? Eu espero que não passe. Acho que não passa não, viu, Sami? Nós tínhamos... Passa ou A repassa? turma tá com medo dessa Tá reforma. com medo. Você viu que saiu... Mesmo quem uma fez o pesquisa- L embaixo da mesa, tá com Você viu que... toba na mão. que mais de 50% dos brasileiros, salvo engano, uma pesquisa saiu no final de semana, tem medo do comunismo no Brasil. Mas eu queria te perguntar, Gilson, da questão do Rio de O Janeiro. comunismo, a gente tem que ter orgulho do comunismo. Não tem que ter medo. Eu queria te perguntar da questão do Rio de Janeiro. Os aeroportos do Rio de Janeiro estão com um problema lá, porque você tem o Santos Dumont bombando. Quebra. Pode quebrar.
Pode quebrar. Eu acho. quebrou. É uma boa época. A lapada pra foi ter- uma boa época. Já quebrou. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Só, tá. Voltamos. Não, eu ia te perguntar do Santos Dumont, que é um aeroporto com muitos voos. Em contrapartida, o Galeão tá às moscas com vários problemas. E aí estão querendo obrigar alguns voos não partirem do Santos Dumont, é um acerto, para migrar para o aeroporto do Galeão. O que você acha dessa medida? Olha, Faz sentido? Eu acho que não se cria nem emprego por decreto com a caneta do presidente. Quem cria emprego é o empresário. Emprego público cria um monte. Pô, mas não se sustenta. Agora, e tem também turista por decreto. Você vai dar um decreto, o Rio de Janeiro vai chegar. Não. Você tem que ter estímulo. Os dois aeroportos têm a capacidade. O Rio de Janeiro tem capacidade de ter até mais do que 2 aeroportos. É só você estimular. O Rio de Janeiro é um dos endereços mais bonitos do mundo. Quando você fecha o olho e imagina América do Sul, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? O Cristo Redentor. O Rio de Janeiro. Então, tem capacidade que, através do estímulo ao turismo, como nós viemos fazendo, como nós colocamos investimento em mais de 130 novos hotéis aqui no Brasil, recuperamos a confiança do investidor, a autoestima do empresário. Você vê, nós fizemos ações com o governo do presidente Bolsonaro, que nós fomos o único país do mundo, praticamente, que não demitiu nas companhias aéreas. A demissão foi muito pouca comparado aos outros países. Nós sentamos na mesa, nós mudamos o combustível da aviação, que era Jet A1, passou a ser Jet A. E nós fizemos várias ações. O Rio de Janeiro precisa, sim, de estímulo e para poder resolver esse problema dos 2 aeroportos. Porque eu não tenho dúvida que o aeroporto de Santos Dumont está praticamente saturado. E o aeroporto do Galeão, ele tem uma vocação de modal de aeroporto internacional, porque o Santos Dumont não consegue operar aviões de grande porte. É você estimular o fluxo internacional de passageiros, de turistas, que foi o que nós fizemos na Embratur. Nós conseguimos índices que esse governo comemorou agora em janeiro, como sendo dele, mas não, fomos através de nosso trabalho. Por exemplo, Emílio, nós conseguimos liberar o visto de americano, canadense, japonês e australiano, que a vida toda sempre foi um tabu aqui, junto ao Itamaraty. E nós conseguimos, o presidente Bolsonaro peitou. Eu era o coordenador da transição do turismo ainda em 2018, na transição do Temer para o presidente Bolsonaro, e foi uma dificuldade que a gente conseguisse convencer o Itamaraty e o pessoal a aceitar isso daí. Nós conseguimos. E agora é um retrocesso. Voltaram a cobrar. Todo o trade, quando a gente liberou o visto para americano, canadense, japonês e australiano, o México liberou carteira de identidade. Por quê, Emílio? Sami, a briga pelo turista internacional é briga de cachorro grande. Então, mas veja só, o cara vai lá, você é americano. Faz tempo. Você é americano. Estados Unidos. Você é americano. Sim. Você já tem que pagar. Custa $800 para você tirar o visto para tua família. Sim. Você vai pagar $800 para tirar o visto para ir para o Rio de Janeiro para ser assaltado? Não, e a passagem é muito não mais vai. cara para o Brasil do que para a Europa, ministro. do que para outros Rio de lugares. Tá Janeiro. $1.200, Emílio. 1.200. Eu acho que, se eu não me engano, acho que tá $1.200. Que eu saiba era 800, não sei quanto Não, é. e a passagem já é mais Não tenho cara. certeza, não tenho certeza. Então, ministro, esquece. Esquece. Mas o ministro tava com o Donald Trump lá, falando com ele, né? Você teve essa experiência, Ficou essa lá no- oportunidade. Eu tive 2 vezes com ele já esse ano, com o Donald Trump. Eu não tenho dúvida que ele tem grande chance de voltar a ser o futuro presidente dos Estados Unidos de novo. Conservador, liberal. Você é amigo a do economia. Trump? Pô, falou, eu não foi posso- recebido. Eu não posso Ele chama de Faz um Tocou- churrasquinho. Eu não posso dizer que eu Tocou sou sanfona pra sanfona ele. lá. Mas eu conversei com ele, ele preza muito pelo presidente Bolsonaro, pelo modelo de gestão que nós fizemos aqui no país da gente, que foi um modelo de gestão que foi exemplo para o mundo, porque ninguém esperava que depois de uma pandemia, bicho, o país recuperasse mais do que a China, mais do que os Estados Unidos. Então a gente provou que não era empírico o Brasil ser um avião. Esse país merece uma chance, merece, como o Kim Paim falou, eu reitero, ter um projeto de país, um projeto de gestão que nós viemos fazendo. Nós viemos tendo entregas que nunca antes se viu. Por exemplo, o Porto de Maceió, eu estive em Maceió agora. O Porto de Maceió recebendo passageiros como nunca recebeu na história. A recuperação dos navios de cruzeiro aqui no Porto de Santos mesmo, o Tarcísio, ele tirou um prejuízo de quase 500 milhões de reais para mais de 930 de lucro. Então a gente vê que as coisas realmente aconteceram. Nós criamos um time de ministros que deixou um legado e que o povo vai ficar com saudade. Só a favor de cassinos, já que o senhor é um amante do Nordeste? O senhor é a favor de cassinos na hotelaria lá?
veja bem, você no cassino você tem um porém. Você tem um custo para a sociedade muito grande por causa do vício no jogo. Então isso daí é uma discussão que eu não quero tomar uma posição minha aqui, porque eu já mudei de opinião umas 3 vezes sobre isso. Tem que ver onde deu certo, por que deu certo e levar o Congresso para debater. Ah, mas não é cuidar, cada um cuida do teu. Esse negócio de vício, tem gente que é viciado de cigarro, viciado em álcool. Em açúcar. E isso aí gera emprego também, não. Porque agora... Gera emprego. Mas se você for dizer aí, você vai dizer, aí tem um cara que é viciado em maconha e cocaína, vai liberar também? Não, mas não sei. O cassino... Mas pelo que ser discutido, Não, o cassino sabe-se que... Eu até falei outro dia aqui. Sabe-se que acho que 2% da população que joga vai ficar viciada. Mas cabe a você ter mecanismos para ver quem é, discriminar e não deixar jogar. Agora, é o que o Morgado falou, se a gente pegar vício, então o que justifica a bebida alcoólica e cigarro? Eu não acho que o jogo faça menos mal do que bebida alcoólica se feito em excesso. É Vegas, tem doente em Vegas. Eu fui em Las Vegas, numa comissão governamental, no jogar, qual né? o pessoal... Não, eu fui juntamente com o congressista, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes e uma comissão do Ministério do Turismo. Nós fomos ver como é que funcionava lá. Certo. Como é que audita. Como é que vê se realmente está pagando o que o cara joga, o percentual. Então, é um negócio muito sério. Então, nós tivemos uma reunião de portas fechadas com o governo e com o Bureau Convention lá de Las Vegas, no qual a gente viu que é praticamente impossível ter uma sacanagem ali dentro de um cassino daquele. E as redes de cassino americanas que vão ser exploradas, que vão explorar em outros países, eles são auditados pelo governo americano mesmo. Vamos dizer, se ele estiver em Macau explorando o cassino, se ele fizer uma besteira lá, ele perde a concessão nos Estados Unidos. Entendi. A fiscalização é lá nos Estados Unidos. É a Universidade de Nevada, junto com a Polícia Federal de lá, que toma conta. Então é um negócio muito sério, muito auditado, tudo filmado, tudo organizado. Depende de quem está gerenciando o cassino, né? Então libera aqui, ué. Do quê? Não, mas liberar não é assim. Tem que ver se estão com as regras. Tem que o gerente ser bom, senão... senão então, mas tudo tem que ser bom. Alimento também, senão você tem um monte de alimento que pode intoxicar a população. Tudo precisa ter o mínimo de regras, né? E aí, ministro? A questão da liberdade, mas para algumas coisas não. Quem que vai trazer o cassino? Vai ser a próxima aí, a nossa ministra. Mas imposto pro Jaiminho. O que você acha da ministra? O que você acha do gabinete? Você está dando muito... Você está muito liso. Você está muito liso, ministro. Não é muito bagre, não. Porque é o seguinte... Eu não queria comentar. Eu queria que visse o que ela está fazendo de obra, o que ela está entregando. Compare com o que nós entregamos. Compare com as obras do IFAM que nós entregamos, equipamentos perenes. Por exemplo, lá em Recife, a Igreja da Conceição dos Militares. Em Ouro Preto, obra em Minas Gerais. O Centro de Convenções de Manaus, que estava há mais de 18 anos parado, nós entregamos. E a Sailândia também, o Teatro da Sailândia, lá. O Centro de Convenções de Aracaju estava há 13 anos parado. Então, eu queria que ela mostrasse serviço. Somente, infelizmente, não é. Nós pegamos a Embratur, transformamos numa agência. Eu entreguei a Embratur com mais de 150 milhões de reais em caixa. O nosso governo federal, por exemplo, pegou as estatais com prejuízo e entregou com bilhões de... Sim. Tá jorrando dinheiro para tudo que é lá. Sim. Né? Que economizou, né? Mas agora vai voltar tudo para trás. Fica tranquilo. O que você tá achando? Olha, sinceramente, eu sou brasileiro. Eu torço pelo meu país. Eu não queria que fosse para trás, não. Eu não queria, porque eu não sou da turma do quanto é pior ou melhor. Mas o que a gente tá vendo é uma tragédia. Quando você vai no setor rural, por exemplo, um bezerro custava 3 mil reais, rapaz. Hoje está custando R$1.600, R$1.400 um bezerro. Você consegue comprar uma bezerra lá no Tocantins por 800 conto. É isso, isso daí é o seguinte, vai acabar. Aí não, o produtor não vai vender matriz, vai faltar boi. E o governo sabe disso. Ele sabe disso, ele sabe o que ele está fazendo. Não sei por que está fazendo, mas sabe. Para vingar. Depois a culpa vai ser do... O governo agora é revanchista. Esse é o governo mais revanchista. Vocês vão ver um governo revanchista. E as declarações são as piores. Ele está fazendo a reparação para ele mesmo. E as declarações são as piores possíveis, né? Por exemplo, você vê, democracia relativa. Isso. Como é que o Ulisses Guimarães escutou isso? Se ele está escutando... Se mexeu no... né? Como foi que ele ouviu isso daí? E eu sei disso porque eu fiz parte da Constituinte. Eu era
assessor de um tio meu que foi deputado federal constituinte, Gilson Machado. Eu era peru de gabinete dele na época. Então eu participei de perto da Constituinte, das conquistas, entendeu? Tiveram muitas conquistas excelentes na Constituinte. E algumas que não foram tão boas que até merecem ser revisadas. Sim. Por exemplo, eu estava conversando essa semana com o Aldo Rebelo. Ele foi muito feliz quando ele disse que a Constituinte criou um problema para o Brasil que criou 11 Supremos. Porque, em vez de ser um colegiado, cada ministro tem a sua própria decisão e varia muito. E o Supremo começou a arbitrar a relação dentro do Congresso. Então, mas isso aí só o próprio Supremo pode resolver o problema do Supremo, não é isso? Ou uma nova Constituição. Uma nova Constituinte. Nós temos Senado. Mas veja bem. Essa Constituição demorou o quê? 2 anos? Demorou uns 2 anos fazer essa Constituição de 88 que a gente tem agora. Demorou por aí, não foi isso? Foi em torno disso. Uns 2 anos. Deixa eu só fazer um break. Tá ok. Então eu vou fazer deixa eu passar aqui o Instagram do Gilson, é Gilson Machado. Tá aí, @Gilson Machado nas redes sociais. Tem bastante seguidores. Tá na carona do Bolsonaro ali. Total. A rede é Gilson Machado Neto. Tudo junto, Quantos seguidores já tá? 421 mil seguidores. Será que eu passo dos 430 daqui? Hoje vai dar 1 milhão. Hoje é 500 mil. Ministro do Turismo, presidente da Embratur no governo Bolsonaro, nordestino, veterinário, produtor rural. O que está escrito ali? Que é pousadeiro. O que é isso, pousadeiro? Pousadeiro, músico da brucelose. Conservador e cristão. Que muita coisa no brucelose. Vai lá, Reginaldo, pode ir pro break. Eu estou vendo o seu Instagram e tem uma foto de você na garupa do Bolsonaro. E nessa garupa do Bolsonaro parece que a prefeitura de Recife está nas suas mãos. Porque Valdemar da Costa Neto levantou o dedo e falou: esse é o homem. Estou falando mentira? Não, a gente... Microfone, estamos ao vivo, desculpa. Estamos ao vivo? Nós estamos construindo um processo de eleição em 2024 agora de vários prefeitos e vários vereadores no Brasil todo. E há certos nomes que despontam. Particularmente nós temos Marcelo Queiroga, lá em João Pessoa, na Paraíba, que é o ministro da Saúde, que se destacou como um ministro que acabou com a pandemia no Brasil. Nós temos já um exemplo de gestão do PL lá em Maceió, com o deputado JHC. Maceió hoje é a cidade que mais recebe turistas. É uma cidade que em torno de 90% de sua ocupação hoteleira, apesar da crise que nós estamos já passando hoje em várias regiões, por exemplo, Maragogi, São Miguel dos Milagres, nós estamos com uma ocupação baixíção. João Pessoa, bonito, hein? Que lugar lindo, hein? Maravilhoso. E meu nome... Lugar lindo. Eu tô pronto para qualquer batalha. O presidente sabe que eu sou um soldado dele. Sou de entregas, não sou de correr do pau, como se diz a história. Mas lá a canhota ganha. Por que a canhota sempre ganha lá, hein? João Campos. Lá em Recife, lá na tua terra também, é só canhoteiro, hein? Olha, eu tive 1.320.000 votos. Depois do presidente Bolsonaro no Nordeste, eu fui o nordestino mais votado. E eu consegui fidelizar. O Bolsonaro teve 30% dos votos em Pernambuco. Eu tive 29,7%. Então eu consegui fidelizar. Agora, historicamente, Pernambuco mas dá 29,70 pro outro. É um estado de esquerda. Lula é pernambucano. Lula foi lá para dentro fazer a campanha da senadora que ele elegeu, a Tereza Leitão, que teve 2 milhões de votos. E é isso aí, mas não é por causa disso que eu vou correr do pau, não. Time que não joga não tem torcida. Mas menino, time que não joga não tem torcida. Essa questão do João Campos já tá lá meio que contando vantagem e tudo mais, que a coisa já tá pronta, que ele já tá eleito. Como é que anda isso aí? Rapaz, eu não acredito nessa história de já ganhou, não. Você vê, Recife hoje é uma cidade que está faltando uma pessoa bater de frente com o rei. Porque não teve ainda, não começou o programa eleitoral. Quem é o rei? O rei, ele acabou de citar o nome do prefeito. O clima de já ganhou. E particularmente, eu não tenho nada contra ele. Inclusive, foi meu hóspede na minha pousada, eu pesquei junto com ele, pesquei já com o pai dele, ele sabe disso. Mas Recife hoje precisa de saneamento. João, né? João Campos. Recife marido de saneamento. Johnny Fields. Daqui? Não, deixa, segue. Recife precisa de saneamento. Recife tem o Porto do Recife, que nós dragamos com o Tarcísio lá, o Porto, e não recebeu navio de cruzeiro, diferente de Maceió, que já recebeu.
Recife está fora do roteiro dos navios de cruzeiro. Recife precisa sanear a bacia do Pina. Recife precisa consertar os problemas históricos de Recife com as enchentes. O ano passado morreram 52 pessoas em Recife. O governo federal mandou mais de 100 milhões de reais só para Recife. E até agora a gente não viu nada sendo feito. Deus queira que não chova esse ano de novo, feito choveu o ano passado. E um turismo pouco divulgado, que tem Serrambi, Maracaípe, toda aquela região. Você vê, veja bem, ali, o turismo ali está bem divulgado, que é Porto de Galinha. Porto de Galinha todo mundo conhece. Que é aquela região, que é Maracaípe, Serrambi, é Praia dos Carneiros também divulgado. Bonito e Recife também. ninguém vai Lindo para isso. demais. Recife praticamente tem ocupação hoteleira quase a metade do que tem em Maceió, que é uma gestão do PL, de Jovem THC. Entendeu? Então o Recife precisa ser visto com bons olhos. O Recife, por exemplo, é a capital nacional do engarrafamento. Ninguém sabe disso, talvez, mas o recifense se lasca com isso. Sabe? Trânsito. Porque Recife cabe 50 mil carros nas ruas, segundo os engenheiros especialistas de trânsito, e tem mais de 400 mil carros nas ruas. E o prefeito, infelizmente, em vez de aumentar espaço para os carros, não, ele está diminuindo espaço para o carro e botando espaço para a bicicleta. Não que a bicicleta não mereça ter espaço, merece. Mas pega a alternativa, constrói em outra via do lado, mas não tira a via do carro. O Jaiminho fez isso aqui. Entendeu? O Jaiminho perdeu por calcinha no primeiro turno. Então, esse tipo de coisa... Lembra do Jaiminho? Sim. Esse tipo de coisa até agora ninguém disse. Falta de planejamento. Ninguém disse, mas a gente vai ter espaço para dizer, para mostrar e para mostrar projetos para Recife. Do turismo, de divulgar Você já tá Recife falando no como mundo. candidato. Já tá confiando. Não é. Eu tô falando como recifense, que fui o ministro que trabalhei pro Recife, o Pernambuco. Eu revalidei o frevo. Eu transformei o forró em patrimônio cultural e material do Brasil. O que era de fato não era de direito, Emílio. O artista de forró não tinha direito à política pública, porque o forró não era patrimônio cultural. E eu fiz o forró ser patrimônio cultural, com o aval do presidente Bolsonaro. Ô ministro, e você acha que essa questão que você estava falando do governo que atrapalha, mais atrapalha do que faz, o que falta pro Nordeste evoluir mais nessa questão de turismo e entender melhor a política? Porque a gente sempre vê que os personagens de esquerda vão muito bem lá no Nordeste. E o turismo seria uma grande chance, mas que esse pessoal quer manter o nordestino preso ali. Parece que ele quer manter o nordestino preso. Como é que ele faz pro nordestino ter essa visão mais liberal? Rapaz, essa tua pergunta é um dia de resposta, se for falar. Eu falei pra ele. Custa fazer uma coisa concisa. Vamos lá. Eu não tenho dúvida que o turismo é a solução pro Nordeste. Sim. O turismo cultural, o turismo gastronômico, o turismo religioso. Sabia que a primeira sinagoga das Américas foi em Recife. Na rua Bom Jesus, inclusive. Saíram de lá para formar uma cidadezinha, sabe aonde? Nova York. Pronto, todo mundo já sabe. Eita, você acha que a gente não Falta sabe? divulgar isso daí. Não arrependimento de quem ficou. Entendeu? Aí, resultado. O que ficou tá puto da vida. O que não foi pra Nova York. Tá no trânsito lá em Recife, buzinando na frente da sinagoga. Aí você vê, família do emprego Zuzu. pro Nordeste. Nós entregamos a transposição, meu amigo, com água, que já começa a se deteriorar. A gente tem visto os Diz que vídeos fecharam aí, ó. Diz que Fecharam. fecharam. Mas é mentira isso? Olha, É fake news? eu tive lá no Ceará e vi várias ações da Transnordestina, inclusive tinha uma catarata, e eu recebi vários vídeos que não foi desmentido que estava sem a água lá no Ceará. Entendi. Lá em Jati, na barragem de Jati, no Ceará. Eu vi isso aí, mas não sabe se é fake news. Você tem, por exemplo, o Rio São Francisco. Eu estive lá essa semana, em Piranhas. Alagoas, um rio e 4 destinos. Lá você tem o São Francisco, que pega Canindé de São Francisco, que é o lado de Sergipe, e você pega Piranhas em Alagoas, Olho d'Água do Casado em Alagoas, você pega a parte de Pernambuco, de Xingó, ali em Petrolândia, você pega Paulo Afonso na Bahia, e aqui dali tem uma chance do turismo explodir no mundo, porque praia bonita o mundo todo tem. Agora, os cânions do São Francisco só vai achar lá. É. Não tem nada igual. Você tem pousada, né? Tem o São Miguel dos Milagres. Como é que chama? Põe a pousada aí, ó. Fazer uma promoção. Bota aí, São Miguel dos Vilas com Milagres. 2 L's. Vilas com 2 L's. T-A-T-U-R-E. T-A-T-U-R-E. A gente Vai lá dar um é final São de Miguel dos semana pra Milagres. A gente. gente... Vilas com 2 L's, T-A-T-U-R-E. A gente faz o agroturismo. Eu junto o turismo de natureza, né? Com Porra, a lindo, hein? plantação coqueiral, uma Isso você fazenda não de coco. chama, hein? Olha só. Não, vai dar um É voucher pequeno, pra gente. Ó, é que pequeno. São 15 bangalôs que a gente começou com muito sacrifício. Maravilhoso. Em 2004. Padrão E internacional. Ó. Não é? Sensacional. Aqui é bangalô, irmão, não é outro... Não. Eu tenho meu filho que toma conta disso daí. Ele formou-se agora lá em San Diego, em business, em administração.
E ele é que cuida desse empreendimento. Ó a cor desse mar. Volta lá. Incrível. Tá Caribe maluco. não chega aí, irmão. O trouxa do Daniel Zuckerman, ele vai lá pra Ilha Seychelles. Isso. Vai lá pra... Vai lá pro Caribe e gasta em euro. Aí não tem furacão não, viu? Sim. É o ano todo, você pode aproveitar. Mas tá caro ir pro Nordeste também. Não vem não tá caro não. Não, Vai lá baratinho. fazer uma Tá promoção caro, lá, ó. Como é que chama a pousada? Promoção não, quero É voucher. Vilas com 2 L's, Taturé. T-A-T-U-R-E. Final de semana Taturé. tamo lá. Olha que mar, cara. Não voucher aí. Sunga lá. No Nordeste é uma delícia. Precisa saber que eu gosto da comida. Mas por que é um pouco caro mesmo? Pela dificuldade que o brasileiro tem de conhecer sua própria terra? Porque Não, veja bem. Primeiro lugar, caro, né? olha, veja bem. Se você for botar o preço em dólar das pousadas dos hotéis, não é caro. Você transforma em dólar, é mais caro você pagar em dólar um hotel lá fora. Então, Agora, pro brasileiro, o problema da gente é o preço da passagem aérea. Porque é o maior custo do mundo. Nós criamos um grupo, eu estudei sobre isso. Nós fizemos ações para diminuir. Mas o maior custo do mundo é o da passagem aérea no Brasil por causa do custo do Brasil. Nós temos aqui uma legislação trabalhista ainda que incide sobre a passagem aérea. Você tem uma legislação de regras civis também que incide. Se você, vamos dizer, atrasou um voo 2 horas, você já recebe um Instagram, um WhatsApp do escritório de advocacia para você botar a companhia na justiça. Então quem paga isso daí finalmente é o consumidor final, lá na ponta. Então a gente vê que a passagem aérea hoje ainda continua sendo um gargalo. O Brasil voava com jet A1, que era para voo transpolar $7 mais caro. Mas qual e é a agora solução? Derrubou o site. A solução? Derrubou o site da sua pousada. Desregulamentar, flexibilizar. Por exemplo, nós trabalhamos para que não houvesse desemprego. Sentamos com as companhias, sentamos com o ministro Paulo Guedes, um dos melhores ministros da economia do mundo, dito pela própria Organização Mundial do Turismo. E nós conseguimos flexibilizar através da MP 936, que houve poucas demissões nas companhias aéreas. As empresas aéreas foram as primeiras que se recuperaram no período pós-pandemia. Foi aqui no Brasil. A malha aérea nacional brasileira foi a primeira que se recuperou em comparação com outros países. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Agora, Brasília é para profissionais. Até para pegar Você elevador... acha que vocês foram muito boicotados? Você sentiu isso no governo? De imprensa, Eu senti que a imprensa, a grande mídia, poderia ter divulgado mais as coisas boas do Brasil. Você vê, Brasília, como eu estava dizendo, não é para amadores. Até para subir em elevador, apertar um pitoco, tem que ter reunião. Por exemplo, tem notícias boas que ninguém fala. Nós criamos o Pix, foi pouco falado na imprensa, a não ser pela nossa rede social mesmo. Nós incluímos, vamos dizer, um mês de arrecadação no Pix é quase R$1 trilhão. Né? E agora esse governo que disse que não ia taxar, vai taxar o Pix. Vocês sabiam que eu consegui uma economia para o Brasil de quase R$2 bilhões? Porque quando começou a chegar as primeiras doses da vacina, eu fui pro pessoal da Azul e disse, bicho, faça um gesto com o Brasil. Fui para as companhias aéreas, pagou o Patam. Transporte a vacina de graça. Quando a Azul começou a transportar, todas as outras transportaram também. E o Brasil transportou mais de 700 milhões de doses de vacina de graça. Uma sacada por causa de um sanfoneiro. Né? Isso daí a imprensa não falou. Você sabia que eu cheguei lá no exterior para defender o meu país? Eu mostrei os números da NASA e da Embrapa, que o Evaristo Miranda me deu. Eu calei o auditório de ministros lá numa reunião do G20, que estavam acusando o Brasil de ser o responsável pela mudança climática global, quando não é. A moça da França, a ministra francesa, disse, olha, o seu país, antes, né, esculhambou o Brasil, disse, o Brasil é responsável pela enchente na Alemanha, pelo incêndio na França, na Califórnia, enfim. Aí eu digo, minha senhora, quando ela pediu, a senhora sabe quantos % de floresta nativa tem o seu país? Ela não sabia, mas eu sabia. Tinha 3% de floresta nativa. Pois o meu país tem 66% igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Ninguém contrapôs o dado da NASA. Está aqui. Dado da NASA. E no meu país, com apenas 7% de áreas agricultáveis para a agricultura, nós alimentamos 1 em cada 5 pratos do mundo que vocês comem. Silêncio abissal. Se eu tivesse falado uma besteira ali, Emílio,
Ia ser página, meu amigo, de todos os jornais. Ministro nordestino, sanfoneiro de Bolsonaro. Faz uma vergonha. Mas essa discussão... Mas como a gente falou e calou, você sabia, hoje sai no Estadão. A maior índice de desmatamento dos últimos 16 anos. Na Amazônia. Está hoje no Estadão, no estado de São Paulo. Pode ver aí, Sami. E essa semana vai ter um dado que eu não vou dar agora, que está preliminar, mas que o incêndio, as queimadas no Canadá, a devastação florestal no Canadá, quem vai dizer é o Evaristo de Miranda, vai dar uma entrevista na próxima sexta-feira e vai dizer a quantidade que é dezenas de vezes maior. Assustador, né? Tá falando que tá chegando em Nova York. Você sabe como tá chegando na Europa. Não, tá politizado. Agora, até essa discussão, o que foi? Não, que o Delari mandou aqui, eu chequei, o DiCaprio postou hoje nesse assunto. Ele elogiou o Lula e criticou o Bolsonaro ao citar novos dados sobre o desmatamento. Você vê que pessoas que não têm muita noção do que acontece aqui. Eu quero saber quanto dinheiro ele deu para a Amazônia. Então, essa discussão aí ela é complicada pelo seguinte, porque o que esses caras usam é de orelhada. É o que a imprensa fala. Né? Você vê muita discussão essa do francês falando, sustentabilidade. Esses caras de ONG que também ganham dinheiro aí em cima da Amazônia. Puta, o que tem de gente que ganha dinheiro aí em ONG em cima da Amazônia? E não é uma discussão séria. Não é uma discussão com conteúdo, entendeu? Esse é que é o problema. Não tem dado. Não tem dado nenhum. A pessoa fala, vocês estão lá queimando. Não lembra lá na época do Bolsonaro, sim, o que tem de gente, né? O Salles também. Girafa morrendo. As tartarugas, a girafa. É uma palhaçada, isso é palhaçada. E o Brasil é um país que, apesar de tudo isso, ainda continua ativo. Mais ou menos, né? Também tá meio cambaleando. Né? Agora, mas o país vinha se recuperando astronomicamente. Ah, sim. Se nós tivéssemos conseguido o segundo governo, ninguém segurava esse país no mundo. Sim. No mundo. Porque você vê que o Brasil tem água, o Brasil tem solo, o Brasil tem minerais, o Brasil tem condição e vai ser, eu não tenho dúvida, porque essa tempestade vai passar, porque eu tenho fé em Deus. Eu digo, Emílio, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Esse sofrimento que o presidente está tendo, e eu digo, muita gente está dizendo, já tem gente, ele mesmo falou ontem, né? Que já tem gente esperando para ser o sucessor, já se anunciando. Eu digo, olha, nós temos excelentes nomes, mas não vamos jogar a toalha, não. Você já viu alguém da esquerda jogar a toalha quando o presidente Lula estava preso? Você já viu alguém da esquerda? Ia lá, meu amigo. Ia lá e não jogava a toalha. Então não vamos jogar a toalha. Temos esperança. O presidente Bolsonaro é um homem digno, honesto. Fez o melhor trabalho que o Brasil já teve, com números. Eu sou fã dele, mas os números são cruéis com quem tenta desdizer o que a gente diz. Exatamente. Menor quantidade de desemprego, maior superávit primário da história, maior receita de exportação do agro, maior volume de empregos no turismo. Então, contra números, contra fatos, não há argumento. Desoneração, você conseguiu destravar, tirar o estado do cangote do empresário. Porque quem gera emprego é o empresário, é o cara que bota o dele na reta, e a gente sabe disso. Nós acabamos com mais de 4 mil normas que faziam com que a coisa não funcionasse no Brasil. Eu vou dar um exemplo. O cara, para mergulhar em Maragogi, para ir para a piscina natural, tinha que ter um crachá. Um mergulhador de mergulhar de crachá. Meu amigo, para que peste, o peixe vai ler o crachá do cara. Estava lá normatizado, cara. O tubarão veio. O tubarão sabe entendeu? Isso é coisa de canhoteiro. Crachá pro mergulhador. Sindicato dos tubarões. Não, o sindicato da carteirinha do tubarão, pô. É que custa a carteirinha, entendeu? O sindicato. Mas isso que você falou, eu acho também que o brasileiro mudou o chip dele. Antigamente era esse pensamento de sindicato. Era o pensamento sindicalista e não sei o quê, que tinha um cara que... Hoje tudo é empreendedor, cara. Hoje o cara pequeno lá, o pescador lá, ele quer ir pescar, ele já sabe como é que funciona o negócio, ele quer vender o peixe lá. Ele já vai pescar. Ele não é mais trouxa para ir pro sindicato. Trouxa somos nós que damos para o nosso querido presidente... Papai. 5 meses do que a gente trabalha, a gente pega um bolo de dinheiro e a gente dá o canhoteiro e fala, canhoteiro, vai viajar, cuide do Brasil. E ele vai viajar. Vai comprar cama. Viaja como ninguém. 5 meses, ministro. 5 meses que eu trabalho aqui, que eu venho trabalhar nessa empresa. Que enche o meu saco, suado, os caras brigam e não sei o quê. 5 meses eu dou lá pro PT,
distribuir e cuidar da grana. Vai dormir, só no né? nosso, Depois você fala para ter com essa reforma tributária, hein? Pega a sanfona. Se sair. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Os governadores não estão aprovando essa reforma tributária. Não, tá tudo indo para lá. Eu ando o Brasil, porque eu tenho uma banda, você sabe. Eu ando o Brasil. Calcinha preta. Eu entro... Calcinha preta não. Tô brincando. Que calcinha preta? Respeita, porra. Respeita, aqui não cabe nele, no gordo. Tô brincando, pô. Respeita o ministro. Tô brincando. Fala, ministro. Entendeu? Então, o país da gente tá pronto, bicho. Agora com essa reforma aí, os prefeitos estão desesperados já. Então. Você já viu os prefeitos? E agora... E o conselho da reforma? Você já viu o que o pai tava falando agora? Que vai ter um conselhão, né? Então. Um soviético, né? Então, Isso é União Soviética. Exato. Soviética. União Soviética. Às vezes a gente se belisca pra ver se tá acontecendo isso mesmo, entendeu? Mas é verdade. Mas temos os prefeitos que estão contra. O setor de serviços está totalmente contra. Você vê quem gera emprego, o setor de serviço vai ser altamente taxado. A cesta básica, vão taxar o pobre, o arroz, o feijão, o óleo de soja, tudo. É porque ele precisa arrecadar. O detergente. Como é que faz para ter dinheiro com tanto gasto? Não, tem que sustentar, né? Então, a Argentina tem que sustentar outros países, né? Que a gente cantou a pedra antes, né? Tem que pagar a carreta furacão. E a internacional. Quantos empregos o governo fez lá nessa gestão? Aí, a carreta. A carreta. Quantos empregos você tem? Muito emprego. Na verdade, o que aconteceu, que a gente falou, foi uma substituição do emprego privado pelo emprego público. Mas o saldo ficou mais ou menos 0 a 0. A grande questão é que se a gente não melhorar, a gente não consegue subir isso. O desemprego diminuiu, mas ainda é uma taxa alta comparando com vários países. Porque não tem jeito. Ou ele vai criar imposto, ou vai ter inflação, vai fazer dinheiro. Então, mas inflação é um tipo de imposto. Porque inflação você ganha a mesma coisa e você paga mais nos produtos. E principalmente o mais pobre não tem como se defender aplicando, não sei o que lá. Então, a inflação é um imposto. É um imposto horrível. E por que a gente empresta dinheiro lá fora, lá pra Venezuela ou pra Argentina, se não pagam a gente e a gente precisa desse dinheiro para outras coisas? Eis a questão. O presidente atual disse que a Venezuela tá pagando ao Brasil. Não. Disse que na Venezuela... Não, deixa eu terminar de falar. Peraí, deixa eu terminar, bicho. Não foi, não. Que a Venezuela tá tendo eleições, tem mais eleições do que o Brasil. Na realidade, a última eleição reconhecida pela Comunidade Internacional da Venezuela, na Venezuela, foi em 2015. E, de acordo com o BNDES, a Venezuela deve mais de 3 bilhões de reais ao Brasil. Entendeu? Então... A conta não fecha. A conta não fecha. É isso que dá. A gente teve um governo que diminuiu a carga tributária. Pensamos fora da caixa. Por exemplo, álcool turista. Nós acabamos com isso. O posto de gasolina passou a receber álcool direto da usina. Porque, vamos dizer, em Recife, por exemplo, o álcool saía de Petribu, em Carpina, ia para Suape e rodava 300 quilômetros para voltar de novo, para vender na porta da usina. Então, o cara vende na porta o álcool. Então, nós pensamos fora da caixa. E com várias ações que todo mundo viu o resultado. E aumentamos a arrecadação com isso. Porque a economia bombou. Sim. A economia melhorou sem parâmetros. A economia está indo. A economia está indo. O Lula está se aproveitando aí desse... Outra coisa é até quando? Não, está indo bem. Você vê, Sam. Não tem picanha, mas... Mas tá bem. Não, mas está bem. Não tem você picanha. Vê, Sam. Picanha é abóbora. Mas não está ruim. Vamos lá. Quem sabe, pode ser que... Mas se mudar, eu acho que aí ele corre risco de esse aqui é o 6 meses do povo picanha na rua. Deixa eu agradecer a presença do Gilson aqui. Falou como candidato. Candidato. Cheirou como Já tem o candidato. jingle Só não da tocou campanha. sanfona hoje, mas... A sanfona não. Vai lá. Precisão. Roda pro Banda Brucelose. É isso? Acertei agora ou não? Roda pro Brucelose. Ô, meu querido agora, ministro, Tome, Riquelme. mande um grande abraço aí pro pessoal do Nordeste. A gente tem uma grande audiência, um grande carinho pelo Nordeste. Mande um grande abraço aí para ter uma rede da Jovem Pan, várias capitais do Nordeste. Mandar um abraço a todo o povo nordestino que tá me vendo agora.
Rodei o Nordeste praticamente todo agora no São João. Eu vi ontem aqui uma entrevista do presidente Bolsonaro. Sim. Traga ele pra semana ao vivo, bota ele nessa cadeira. Vamos ver. Eu quero trazer a Michele. A Michele. Vai ver os Tá dois. confirmando. Mas ele tá meio com ciúme. Ele tá, acho melhor. É. Você sabe que ele quer cotar, né? A gente falou pra vice, é o... A Michele, a primeira-dama foi a primeira-dama que mais colocou a inclusão na pauta do Brasil, na história. Sim. Nós entramos, um dos motivos de nós termos entrado no Conselho Deliberativo da OMT foi justamente as pautas de inclusão que a Michele implementou no turismo. Boa. Muito bem. Vamos lá. Queria agradecer. Põe as redes sociais aí, Gilson Machado Neto, @Gilson Machado Neto nas redes sociais. Obrigado, viu, Gilson, pela presença. Vamos pro break.